Você viu, né, gente? É assim que a gente consegue trazer os temas, é isso. Mas, Vanessa, você compartilhou com a gente agora a sua experiência. Agora, vamos falar dos feedbacks, das pessoas que ouviram em algum momento, nas nossas redes, nas suas redes, porque Sim. você também compartilha bastante. Tem algum relato de pessoas que ouviram os quadros, agregou na vida delas? Compartilha com a gente. Sim, na verdade, Lúcia, como até num programa aconteceu, eu me emociono particularmente de ver, porque é o que eu falo para os meus pacientes e para as pessoas que convivem comigo. Não existe a psicóloga Vanessa. A psicóloga Vanessa é uma extensão de quem é a Vanessa. Então, como eu disse, o ganhar dinheiro é uma prestação de serviço. Então, para mim, sempre foi consequência. Eu entrei na profissão que eu estou por conta que realmente o meu objetivo sempre foi ajudar as pessoas. E isso vem da minha história de vida. Eu tenho muito apreço pela minha avó materna, que até eu brinco lá em casa, que minha avó sempre foi aquela pessoa que compartilhou muito e nunca faltou. E minha avó tem uma história de vida muito complicada. E eu sempre vi isso, o quanto que ela ajudava, e eu queria fazer isso na minha vida. E, como eu disse, a Life, ela foi esse canal que às vezes a gente não tem na clínica. E aí eu recebo feedbacks dos próprios pacientes que acompanham, compartilham, falam que muitas entrevistas geraram muitos aprendizados. Aqui, como você colocou, a gente é de verdade. A gente não está aqui falando difícil, a gente não está aqui robotizada, a gente não está aqui, vai sair um português errado, vai sair uma coisa no meio da entrevista. E é assim que tem que ser na minha visão, pelo menos. Você tem que ser de verdade, porque isso conecta. E como eu te disse, acho que o relato que até hoje me marcou mais foi exatamente o que o meu pai me contou, da moça que acabou sendo ajudada só de ouvir a gente, né? Que chegou uma pessoa no estabelecimento do meu pai, o marido no caso, e falou que só da pessoa estar nos ouvindo aqui, ela já estava melhorando. E aí é muito significativo, porque, como eu falei, eu não entrei na profissão mirando o dinheiro. É uma prestação de serviço, obviamente você vai ganhar por aquilo. Mas eu entrei na ideia de agregar valor, de servir as pessoas de verdade. E quando eu venho aqui, eu não venho aqui querendo esconder nada. Você vê, a gente faz a pauta, eu tento dar o meu máximo aqui, como se eu estivesse sendo paga por todas essas pessoas. Porque a ideia não é a grana, a ideia é realmente ajudar. E ouvir esse relato em específico me marcou muito, porque olha o poder de você simplesmente, entre aspas, falar sobre o seu conhecimento. O quanto que transforma uma vida que do outro lado está sem esperança. Então eu fico muito contente assim da Life ter essa proposta também de agregar valor e da gente ter se encontrado nessa mesma meta, nesse mesmo objetivo. Então, dos feedbacks que eu recebo, são todos muito positivos, geralmente falando sobre essa questão do tempo também. Nossa, eu ficaria horas ouvindo e não sei o quê. E sempre falando que o conteúdo, ele é um conteúdo muito profundo, muito como se fosse um conteúdo pago que você paga em cursos e tudo mais. Então eu fico muito contente de que as pessoas estão pegando esse conteúdo e usando para benefício e não para malefício, porque até a gente falou disso na terça-feira passada. Então, eu acredito que os feedbacks, assim, eles me marcam bastante e mostram pra gente que tá aqui do outro lado que a coisa tá acontecendo. E mais do que isso, não é sobre o volume de pessoas que estão, pelo menos na minha visão, não é sobre o volume de pessoas que estão vendo e ouvindo, e sim sobre o que elas estão fazendo com aquilo. Então, se uma pessoa do outro lado melhorou, pra mim já tá valendo. Então, eu fico muito